Olá, gente, boa noite. Mais uma live hoje, quinta-feira. Vamos hoje tratar sobre a questão do isolamento social como direito fundamental. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sergipe, meu amigo Robson Barros. Robson Barros foi presidente da OAB, ou da Comissão de Direitos Humanos na minha gestão, fez um grande trabalho enquanto eu era presidente da OAB e pela sua desenvoltura, dedicação, compromisso, ele foi reconduzido na atual gestão pelo presidente Inácio Kraus e hoje continua à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da histórica e tradicional Comissão de Direitos Humanos. Daqui a pouco ele estará conosco aqui. Eu quero aproveitar para... Já chegou, vou dar aqui uma... Já me pediu aqui para ingressar, Robson Barros. Ele que está... Olá, Robson, boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Um prazer você aqui conosco nessa mais uma live. Nós começamos essas lives diárias desde segunda-feira passada, né? E hoje a nossa quarta live agora com você. Eu estava acabando de apresentar aqui, advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Sergipe, já reconduzido o segundo mandato. Você que fez um belíssimo trabalho no mandato passado que eu fui presidente, né? E pelo seu compromisso, pelo seu desempenho, pelo seu trabalho, né? Sua competência, o presidente Inácio Kraus decidiu reconduzi-lo para essa comissão, que ela é uma comissão histórica, né? Na OAB, e é obrigatória, está inclusive no nosso estatuto como obrigatória, já que é uma das nossas bandeiras e compromissos institucionais a defesa dos direitos humanos. E também, Robson é conselheiro seccional da OAB, também pelo segundo mandato, eleito a chapa vitoriosa, com o voto da maioria dos advogados. Enfim, eu quero, antes de começarmos, eu quero pedir, né, aos colegas, aos amigos e amigas que aqui estão nos assistindo, para me ajudar a construirmos juntos na plataforma do YouTube, né, no canal do YouTube. Eu abri um canal no YouTube e em breve eu pretendo fazer um programa ao vivo. O nome do programa será Café Quente. Imagine como vai ser. Temas interessantes, polêmicos. E no YouTube, Café Quente, lá no YouTube, você tem maior estrutura, pode convidar mais pessoas. E para fazer esse programa ao vivo é preciso ter 1000 inscritos. Para isso eu preciso que você me ajude. Vai lá na minha biografia do Instagram, logo embaixo do meu retrato, tem lá o endereço do YouTube. Você clica ali e se inscreve. E em breve nós estamos construindo juntos um canal, né? Um canal muito democrático, né? Aberto, livre, para discutirmos todos os assuntos, todas as causas de interesses sociais, né? Então, conto com você. Bom, na nossa live de hoje, com o nosso convidado Robson Barros, nós vamos falar sobre o isolamento social como um direito fundamental de todo cidadão e cidadã. Eu vou fazer um preâmbulo porque eu sugeri esse tema, né, e com essa vertente. Nós sabemos, Robson, que o artigo 196 da Constituição Federal declara de forma expressa e expressiva o seguinte, que a saúde
é um direito de todos e um dever do Estado. E esse direito, ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença. Olha só, isso é texto expresso da Constituição. Então, nós estamos hoje diante de uma pandemia e que não tem vacina. E que se as pessoas saírem na rua, podem ser contagiadas e ir a óbito. Então, a Organização Mundial de Saúde recomendou, como política social de Estado, para prevenir, né, a saúde das pessoas, preservar a saúde das pessoas, que o Estado estabelecesse uma política social de isolamento. Perfeito, isso está na Constituição. É o direito de todos à saúde. E esse direito é garantido, o dever do Estado, e esse direito é garantido social do Estado ao isolamento, diante dessa pandemia. Mas a Constituição diz mais. Além de política social, política econômica. Até porque, para se as pessoas, os cidadãos e cidadãs, poderem gozar desse direito fundamental à saúde, e que, no caso da pandemia, a política social indispensável, a política social correta é o isolamento social para preservar a vida das pessoas, para evitar que as pessoas tenham contágio do coronavírus e cheguem a óbito, podendo chegar a óbito. Então, estabelece essa política social. Mas não é só a política social. Ao Estado também cabe, né, a estabelecer uma política econômica. Está na Constituição. Políticas sociais e econômicas. Para quê? Para que as pessoas possam efetivamente gozar do direito de ficar em casa. E é isso que está faltando no Brasil. E é por isso que o isolamento social não está funcionando no Brasil. E é por isso que o isolamento social no Brasil é meia boca. E é por este motivo que o isolamento social no Brasil tem um baixo índice de adesão. Porque o isolamento social no Brasil, sem garantias sociais, sem garantias fundamentais de sobrevivência das pessoas, sem a garantia do emprego, sem a garantia de uma renda mínima digna, sem a garantia de subsidiar as empresas, principalmente as pequenas, médias e microempresas, para não quebrarem, não tem como o isolamento social funcionar. Nem para as pessoas que estão em casa, nem para a economia aguentar um período longo de isolamento social. E é isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos há mais de 90 dias de isolamento social, um isolamento social que só quem pode cumprir é quem tem dinheiro ou quem pode trabalhar em casa. Porque quem não tem dinheiro e não pode trabalhar em casa e está sendo desempregado ou está sem emprego, não aguenta ficar em casa quando o leite das crianças falta. Quando falta comida no prato. É instintivo do ser humano ir para as ruas para sobreviver. Então não dá para dizer, fica em casa, sem dar as condições dignas, mínimas, de garantir o emprego ou de garantir uma renda digna. Então, e por que, então, o índice é baixo? Porque a maioria do povo brasileiro precisa dessas garantias sociais.
que em qualquer lugar do mundo, quem dá essas garantias é o governo federal, subsidiando as empresas para que elas não quebrem e tendo como contrapartida a garantia do emprego. E para aqueles que trabalham na informalidade, uma renda mínima digna, para que eles possam sobreviver neste período. Isso está acontecendo na Argentina. E não é à toa que é o país que menos é afetado com o contágio e mortes da América Latina. Porque o governo federal, através do presidente da República, tem garantido essas condições para que o isolamento na Argentina funcione. Então, esse é o grande problema hoje do Brasil, o impasse. Nós vivemos num isolamento social meia-boca, que não serve, que não está funcionando. Ao mesmo tempo, nós não temos um plano de saída para flexibilizar com segurança o comércio, né? E nós estamos no impasse. Há uma evolução assustadora da pandemia em todo o Brasil, inclusive Sergipe, né? Em Aracaju, e não há um plano eficiente de saída que possa dar segurança. Ou seja, essa flexibilização anunciada, Robson, pelo governo do Estado, se você observar bem o decreto, as condições de reabertura, de fase em fase, ele anunciou uma flexibilização lenta e gradual. E se você for observar fase por fase, as condições objetivas para elas ultrapassar as fases, não vai chegar nem na fase laranja. Porque hoje os hospitais, principalmente nos leitos de UTIs, os hospitais privados estão superlotados e o público está em torno de 70% a 75% de lotação. E a flexibilização em qualquer lugar do país, do mundo, quando afrouxa o isolamento, há uma tendência natural do crescimento de contágio e de morte. Então, nós estamos numa situação hoje muito difícil por conta que hoje o Brasil passa a ser o epicentro no mundo do coronavírus, junto com os Estados Unidos, e isso não é coincidência, faz parte de uma política idêntica de Estado do presidente Trump com o presidente Jair Bolsonaro, isso não é coincidência, e, ao mesmo tempo, nós não temos um planejamento nacional, né? Uma coordenação nacional, uma unidade nacional, uma união nacional, né? Da classe política pactuada com a sociedade para combater com eficiência e baseado na ciência este bandido do coronavírus. Nesse aspecto, eu queria que você comentasse sobre isso. Sei que você tem acompanhado de forma muito próxima, né? Através, inclusive, como cidadão, mas também como advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Inclusive, você tem participado do comitê social que a OAB está participando. Eu queria que você fizesse as suas considerações sobre isso. Boa noite, Robson. Boa noite, meu amigo Henrique Clay, ex-presidente da OAB, um eterno presidente. Primeiramente, parabenizar por essas lives esclarecedoras para toda a sociedade. Nesse momento de pandemia e de ameaças à democracia, percebe-se por toda a sociedade que essas lives vêm trazendo o esclarecimento para toda a sociedade e a importância da sociedade ser bem informada dos acontecimentos. Dentro desse preâmbulo, dessas perfeitas colocações que foram feitas pelo senhor, né, iniciais, eu trago que funções, o direito, as funções do direito durante essa pandemia, ela é baseada dentro dos princípios, de alguns princípios fundamentais. E hoje, o princípio fundamental que se impõe é o da dignidade humana, do direito à vida,
do direito à saúde. Esse princípio deve basilar todas as ações governamentais para que possa banir ou, ao menos, manter a sociedade protegida desse vírus que não tem remédio, não tem vacina, e a medida comprovadamente científica que tem efeito é o isolamento social. Então, as ações do Estado devem se basilar nesse princípio da dignidade humana, de proteção à vida e à saúde. Dentro desse princípio, tem como função fundamental no Brasil, Sergipe, assistência social. Nós temos hoje no Brasil cerca de 70 milhões de pessoas que vivem com a renda abaixo de 3 salários mínimos, mais de 13 milhões de pessoas que moram em favelas, e essas pessoas não estão participando, não estão sendo beneficiadas com ações sociais para que possam ter o direito fundamental de se isolar em casa. Como bem colocou o senhor, é imprescindível que para o isolamento ele funcionar e alcançar os índices desejados pelos especialistas da área de saúde, tem que ter uma estrutura. Eu chamo de uma construção social, e o ente público ele é fundamental no sentido dele abraçar essa causa e chamar toda a sociedade com transparência, informação e assistência à população mais vulnerável. Essas ações governamentais são fundamentais para o combate à pandemia dessa de nível mundial e que assusta e assola todo mundo. O Brasil e Sergipe hoje, eu vendo uma matéria hoje, nós temos dados científicos que apontam nas próximas semanas, Sergipe pode entrar num colapso de saúde. Mas nós temos que alertar também que não é apenas com ações de inaugurar novos leitos de saúde que o governo deve se basear para flexibilizar o isolamento social. Sem uma assistência social à população mais vulnerável, o isolamento social ele é ineficaz, ele não vai funcionar e, como bem colocou, vai ser um isolamento, como tem sido durante esses 3 meses, meia boca, que não surte efeito, e isso tem como consequência um prolongamento dessa onda de isola e flexibiliza no Brasil e em Sergipe, isso de forma atacando tanto a população vulnerável, a mais vulnerável principalmente, os empresários e toda a sociedade. É importante que haja uma construção social com as informações para todos, com transparência e clareza, para que a sociedade possa ter confiança nas ações governamentais. Isso é fundamental nesse momento. É isso mesmo, Robson. Você falou com muita propriedade e com outras palavras. Ou seja, está faltando assistência social, que eu chamo de os benefícios, né? Os benefícios emergenciais, as garantias sociais, que eu aqui denominei garantias sociais, que são as assistências sociais que garantam a dignidade da pessoa humana, né? A sobrevivência. Senão não tem isolamento, porque nós temos uma diferença social gritante no Brasil, as condições de moradia são precárias, né? Nas cidades pelo Brasil, né? A periferia, nas periferias, nas favelas, né? As pessoas, infelizmente, e é a maioria da população brasileira, moram em cubículos com 8, 10 pessoas. Já é uma condição praticamente inviável, né? E ainda passando fome, passando privações, é óbvio que não vai dar certo, né? Então, eu não sou contra o isolamento social, bem que se diga, o isolamento social tem que ser feito, mas para que ele funcione, ele tem que ser bem feito. E para ser bem feito, precisa da ação do serviço público, a ação do governo, principalmente do governo federal, né, que é quem tem o maior número de verbas para isso. Todo mundo é assim. É o presidente da República quem lidera, né, e que faz um plano de ação combinado, né, com os governadores e prefeitos para todo o país. Aqui no Brasil não está sendo feito isso. Ao contrário, o presidente da República tem provocado
instabilidade política, instabilidades institucionais sem precedentes e gravíssimas, né? Então, em plena pandemia. Então, nós estamos passando por uma crise sanitária, por conta da crise da saúde pública, dessa pandemia, uma crise econômica e uma crise política. Agora, é bom que se diga, né, duas coisas. O presidente Bolsonaro, ele estabeleceu no Brasil dois discursos que são falsos, falaciosos. O primeiro é que é essa dicotomia que ele cria no seu discurso do conflito de interesses entre economia e saúde. Isso. Né? Como se, acudindo uma, despreza a outra. Isso é falso. Primeiro que não há economia saudável com um povo doente e morrendo de forma assustadora. Então, não tem como a economia se recuperar se a pandemia não for controlada e for combatida de forma eficiente. E o outro, e aí eu vou dizer por quê isso. E outra falácia que ele disse é que este isolamento social está levando a economia à bancarrota, as empresas à quebradeira. Não é o isolamento que está levando, que leva à crise econômica. É o coronavírus. Não é o isolamento, é o coronavírus. Então, o que se tem que combater não é o isolamento. O que tem que se combater é o coronavírus. E combater de forma racional, inteligente, eficiente. E isso só pode ser, para fazer isso, tem que ser baseado na ciência. E na unidade do país, na união de todos, tanto política como social. Fazer um pacto social e político em torno do combate ao coronavírus. Só assim nós vamos conseguir sair dessa, né? Senão nós vamos continuar nesse impasse. Hoje o Brasil é o epicentro do coronavírus. E sem perspectiva de saída. A gente só piora. Olha, nos últimos 2 meses, no dia 18 de abril, nós tínhamos em Sergipe 4 mortes e 58 casos confirmados. Hoje, temos 2 meses depois, nós temos 365 mortes e mais de 16 mil casos. Ou seja, o crescimento é assustador, galopante, exponencial. Então, é óbvio que nós estamos numa curva de ascendência, né? E este momento de flexibilização do comércio, de afrouxamento do isolamento social, não vai dar certo. E, se não houver recuo, pode ser essa flexibilização desastrosa, né? Então, eu sei que estar hoje à frente de um governo, do Estado, de uma prefeitura, diante de um país que não está sendo governado pelo presidente como se deveria governar, é muito difícil, diante de uma pandemia e diante de uma instabilidade política desse jeito. É muito complicado. Tem que reconhecer isso, né? Mas, e por isso mesmo, é preciso ter muito cuidado, né? Qual decisão vai tomar, porque o que está em jogo são vidas. Vidas perdidas. Já são 365 vidas perdidas ontem. Pode ser que hoje já tenha... não tenha os dados de hoje. 365 mil vidas perdidas ontem. Hoje, certamente, já tem mais, por causa do coronavírus. Então, pois não. Então, conclua, presidente. o que é que você acha? O que é o AB
através da Comissão de Direitos Humanos, do Comitê, está pensando qual a contribuição que você acha que a sociedade civil organizada, a OAB, pode dar, né, para ajudar o nosso Estado a sair dessa crise? Primeiramente, presidente, é importante frisar, como já bem colocou o senhor, e eu friso isso com bastante veemência, que não há uma posição contrária aos empresários. O que há na defesa da sociedade é esse pacto social, é essa solicitação, essa clemência por um pacto social, no sentido de que toda a sociedade tenha só um inimigo, que é o coronavírus. Nós não podemos viver nessa instabilidade criada pelo um governante nacional, onde, ao invés de criar medidas, nesse momento, fundamentais de assistência à população mais vulnerável e, logo após, medidas também tributárias para dar assistência aos pequenos e médios empresários, para que eles vamos dizer, consequentemente, não joguem nos ombros dos empregados a situação como toda que está acontecendo, a crise na economia. O governo faz o contrário, ele cria uma instabilidade econômica, política, institucional, onde os estados se veem em uma situação difícil, não tem um comandante a nível nacional. Dentro do estado, isso se reflete inevitavelmente em cada estado. Em cada estado se criou uma polarização. Dentro disso, percebemos aqui, dentro do estado de Sergipe, a OAB, como defensora histórica da sociedade preocupada com esse momento, deu um grande passo na criação do Comitê Social de Crise, com várias entidades da sociedade civil, importantes entidades, no sentido de juntos buscar saídas e recomendações ao governo do Estado para que haja um diálogo e uma construção social para que nós tenhamos apenas um inimigo, que é o óbvio nesse momento, é apenas o coronavírus. E nós já emitimos recomendações ao governo do Estado, ponderadas, baseadas em dados científicos e na nossa realidade aqui, das periferias, da necessidade de uma assistência social. Se o governo federal ele foge dessa responsabilidade, a sociedade busca, através de suas representações, de suas entidades, essa construção social, esse pacto social dentro do nosso Estado, para que juntos possamos sair dessa crise. Senão, vamos perdurar infinitamente nessa crise e cada vez mais afundando a economia, a saúde e chegando a pontos que nós não podemos tolerar, como eu disse no início. O princípio fundamental que deve basilar as ações dos governamentais é a dignidade humana do direito à vida, à saúde. Então, em primeiro lugar, cuidando da saúde, da prevenção com as medidas, mas nunca deixar de ouvir a sociedade e buscar essa construção social, esse pacto social com toda a sociedade, para que possamos juntos construir medidas eficazes com base em recomendações científicas e, assim, enfrentar e não flexibilizar quando a curva está crescendo. A sociedade percebe que a sociedade ela se vê confusa diante da realidade que é colocada pelas mídias TV, rádio e internet, e diante da nossa realidade de flexibilização. Como pode? É porque está havendo uma contradição, né? Os dados, inclusive oficiais, estão mostrando que o Brasil está mergulhado numa crise profunda do coronavírus, crescente, uma curva crescente de contágio e de mortes, e, ao mesmo tempo, os governadores, não só de Sergipe, mas os governadores estão numa linha contraditória, reabrindo ou flexibilizando o comércio. É realmente confuso isso, né? Eu já disse, eu não entendi. Eu não estou entendendo isso. Porque, veja bem, é bom que se diga, você colocou bem, aí, e eu vou enfatizar,
que não existe essa dicotomia entre economia e saúde. Ora, os empresários que estão pensando na economia é porque não pensam na saúde do povo. Querem que o povo morra. Isso não existe. Como também não existe aqueles que pensam em preservar a saúde e pregam o isolamento social, querem a quebradeira das empresas e o fim da economia brasileira. Isso também não existe, porque as pessoas que estão no isolamento precisam que as empresas sobrevivam para manter os empregos, para gerar emprego e renda. Então, está óbvio que não existe conflito de interesses. O que precisa é de uma política pública eficiente para conciliar esses interesses e que dê resultado. Né? É bom que se deixe bem claro que uma flexibilização agora, se não der certo, se as mortes começarem a aumentar e o contágio, vai haver um colapso na saúde. E, inevitavelmente, por força da conjuntura, o comércio vai fechar de novo. O comércio vai fechar de novo. Ou nós vamos ficar de shopping aberto, lojas abertas, com o povo morrendo na calçada dos hospitais, porque não tem leito para ser atendido. É óbvio que não. E esse fechamento, daqui a 10, 15 dias, será pior para a economia e para a sociedade. Porque se tiver que fechar por força da conjuntura, e a probabilidade é essa, nós vamos fechar em situações bem piores. Muito mais mortes, muito mais contágio e muito mais descontrole da pandemia. Então, eu estou muito preocupado com essa situação e é preciso que se estabeleça no Brasil uma discussão racional, com maturidade, né? Inclusive da classe empresarial. Né? Vamos chegar, nós não podemos, é inaceitável, né, que se estabeleça, que se politize a pandemia. Isso é inadmissível. Essa discussão rasteira de quinta categoria, né? Bolsonaro, anti-Bolsonaro, comunista, anticomunista, esquerdista, direitista. Nós não estamos diante de uma eleição, nós estamos diante de uma pandemia, né? Em que as pessoas estão morrendo. E que daqui para domingo o Brasil já vai para passar de 1 milhão de pessoas contagiadas. E seguramente de 50 mil mortes. Vamos passar de 50 mil mortes no domingo. E está se discutindo coisas rasteiras, mesquinhas, politiqueta, né? Politicagem. Isso é inadmissível. Né? É preciso ter maturidade, ter equilíbrio, ter responsabilidade. Né? Os homens públicos precisam ser estadistas, pensar nas gerações e esquecer um pouco a eleição. Né? Não é possível as pessoas morrendo. E o Brasil está nessa, sem saber o que fazer, como sair. É reconhecido em todo o mundo como o país que pior está enfrentando a crise. Porque não tem um governo federal que dê as condições necessárias para que o isolamento social funcione, como disse, sem as condições mínimas que garantam o emprego e a renda, não tem como ter isolamento. Isolamento desse jeito, que está no Brasil, só funciona para quem tem dinheiro ou quem pode trabalhar em casa. E isso não condiz com a maioria do povo brasileiro. Então, eu sei que a OAB, tanto a nível nacional, né, como aqui em Sergipe,
tem feito o que pode. A OAB tem limites. Muita gente não sabe, mas a OAB não faz parte do governo, não é poder. É uma instituição social, né, que representa a classe dos advogados, né, representa a advocacia e, por legitimidade conquistada ao longo da sua história, também tem como missão institucional defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, portanto, os interesses da sociedade. Né? E eu sei que a OAB tem feito o que pode e você é um dos expoentes nessa luta. Antes de eu passar a palavra para você, eu quero aproveitar que nós estamos no pico da nossa audiência aqui na live para pedir aos amigos e amigas que me ajudem. Vá lá depois, para acabar aqui, na biografia lá do meu Instagram, logo embaixo do meu retrato, tem o endereço lá do YouTube. Eu criei um canal no YouTube, né? Você clica ali e se inscreve, porque em breve eu quero fazer programas no YouTube ao vivo. E aí a estrutura é melhor, posso convidar mais gente, fazer um debate maior no YouTube. E para eu fazer esse programa ao vivo, o nome do programa vai ser Café Quente. Imagine como vai ser. Eu preciso ter 1000 inscritos. E eu preciso da sua ajuda. Você se inscreva lá e também recomende aos amigos para se inscrever, para a gente em breve ter esse canal no YouTube. Mas, Robson, você está com a palavra. Isso mesmo, presidente. É importante nessa colocação sobre a atuação da OAB, o protagonismo da OAB histórico, e nesse momento, a nível nacional e a nível do Estado, eu gostaria de parabenizar todos que compõem o sistema OAB, na pessoa do presidente Inácio Kraus, que tem sido um abnegado, trabalhando 30 horas por dia. Eu tenho acompanhado com toda a diretoria, conselheiros, suas mais de 50 comissões, tem dado um exemplo de dignidade, de compromisso com a sociedade, de luta aos membros da Comissão de Direitos Humanos, abnegados e pessoas que me honram. São combustíveis que me faz cada vez mais encampar essa luta e não retroagir nem 1 milímetro. Nós precisamos, e a sociedade tem reconhecido a atuação da OAB, que desde o primeiro momento que foi anunciada a pandemia, do isolamento aqui em Sergipe, tem expedido recomendações ao governo, aos municípios, no intuito de colaborar. É justamente a busca da OAB, é pelo pacto social, para que o ente público possa interagir com transparência, com informação, para que a sociedade tenha confiança nas ações governamentais. Isso é fundamental para que funcione de fato. Dentro dessas ações, o Estado, o ente público, ele nunca pode esquecer da população mais vulnerável. Após a preocupação com a vida e com as ações, e dentro desse preâmbulo, eu registro aqui com bastante felicidade a atuação de todos do sistema OAB, que vem trabalhando diuturnamente com um compromisso para a sociedade, e volto a reafirmar, eu acho que a maioria aqui dos nossos ouvintes são advogados, mas todos que compõem o sistema OAB são pessoas compromissadas que não têm remuneração. É apenas por amor à sociedade, por amor à dignidade, por amor à Constituição e aos princípios fundamentais que embasam uma sociedade justa e igualitária. E segunda-feira, a live é com o nosso presidente da OAB Sergipe, Inácio Kraus. Segunda-feira, às 18 horas. Imperdível. Ele vai aqui elencar, né, neste canal, todas as ações institucionais que a OAB de Sergipe tem feito durante a pandemia. E nesse domingo, eu estou dizendo que a live é todos os dias. O cara diz assim, Henrique Clay, todos os dias. Eu digo, todos os dias. O incansável. Domingo tem live às 18 horas. Agora, dia de domingo é uma live muito especial. Nós vamos tratar, nós queremos nos domingos falar sobre biografias. Nós vamos falar da biografia, aproveitando o seu aniversário, que é o dia 21 de junho, a biografia do grande advogado Luiz Gama, o advogado dos escravos. Dia 21, dia do seu aniversário. E domingo, às 18 horas, a biografia numa live de Luiz Gama, o advogado dos escravos. Para mim, o melhor advogado de todos os tempos no Brasil.
você, Robson. Não, presidente. Então, presidente, é um cenário que assusta e tem um componente agora, depois de 90 dias de isolamento social, que ele é muito importante e deve ser levado em consideração nas ações dos entes públicos, que é o psicológico de toda a sociedade, que já não aguenta mais o isolamento social e, como bem colocou, meia boca, que não trouxe resultados esperados e recomendados pelos especialistas de saúde. O psicológico hoje ele está sendo um ponto a se discutir e se não tiver ações que possam também acolher essas necessidades das pessoas que estão cumprindo esse isolamento, nós vamos ter grande problema para que agora, depois de 90 dias desse isolamento, possa ter um isolamento mais rígido, se for necessário. Esperamos que não tenha essa necessidade, mas infelizmente os dados, os relatórios que hoje mesmo saíram, as notícias, é que nos próximos dias, próximas semanas, é esperado um colapso da saúde, do sistema de saúde daqui de Aracaju. Infelizmente. É aquilo que se aponta aos dados científicos, contrário às ações governamentais. Isso, de certa forma, deixa confusa a sociedade. E eu volto a frisar, nós não somos contra aos empresários e os comerciantes. O que nós imploramos e o que nós pactuamos, desejamos, é um pacto social para que juntos possamos o mais rápido possível sair dessa crise. Só existem os meios que possam enfrentar essa crise, a pandemia, cientificamente comprovado, é o isolamento social. Então não adianta a gente ficar e enxugar gelo e dizer, vamos inaugurar mais leitos de UTIs e passar a ser uma loteria das pessoas que possam ser contaminadas, necessitem e não vá à morte, não chega a óbito. É uma loteria. E, inclusive, eu trago que as ações ou omissões do ente público, a nível federal, a nível de Brasil, podem ser responsabilizadas futuramente por cortes internacionais de direitos humanos, por suas ações ou omissões que possam trazer, depois comprovadamente, demonstrado que as suas ações ou omissões causaram óbitos, podem ser responsabilizados, e isso vai acontecer diante do cenário mundial que nós estamos. Como o presidente colocou, como o Henrique Clay colocou, o Brasil tá no epicentro, o Brasil e os Estados Unidos. É inaceitável que, depois de 90 dias, que a gente continue com essa polarização, a ausência desse pacto social, dessa construção com toda a sociedade, para que juntos possamos sair. Isolados, as ações isoladas surtem efeitos específicos e de curto prazo. E eu chamo a atenção para toda a sociedade, porque a sociedade vem fazendo seu papel. Se notarmos, várias instituições vêm fazendo seu papel solidário, vêm arrecadando com campanhas cestas básicas e doando para a população mais vulnerável. Isso é louvável, o sentimento de solidariedade de todas as pessoas. Todas as instituições aqui do Estado de Sergipe, elas contribuíram para a sociedade. Contribuíram com aquela população mais vulnerável. Isso é muito importante e eu vejo que foi felicidade. A população ela tem demonstrado a sua solidariedade e o seu compromisso com o próximo. Eu estou aqui, eu vou registrar aqui, Robson, muitas participações aqui de muita gente, muitos amigos, Flaviano Cardoso, inclusive, que ele é o secretário-geral da comissão, né, do comitê. Do Comitê Social. Tem Vitor Barreto, tá aqui, Davi Garcês. Eduardo, Davi Garcês. Olha, tanta gente, viu? Jadson, Vanessa, da Comissão de Direitos Catarina. Humanos. Olha só, rapaz, que coisa boa. Igor. Joab Ferreira. Abraçado, Joab, presidente, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Prerrogativas, Defesa das Prerrogativas dos Advogados, o Herden, muita gente. Igor Andrade. Ilana também aqui, né? Ilana. Olha, Alex, que coisa boa. Muito obrigado. Muito importante a participação aqui. É de jogo. Participação. A professora Ângela Mello, né? Professora Ângela Mello, ex-presidente do Sintese, também aqui participando, dando a sua opinião.
Ana Lúcia, nossa vice-presidente Ana da OAB, Lúcia. né? Roberta, minha querida amiga e sócia. Que bom. Felipe Brito também. Muita gente, muitos amigos, muita gente boa participando aqui da nossa live. Eu quero agradecer cada dia O mais Elma, o Elma, enfim. coordenadora do Núcleo de Saúde e da Comissão de Direitos Humanos, muito feliz. Olha só, o Elma. Alexandre Porto. Ah, Alexandre Porto também. Vai dizendo aí que eu não li, não vi todos. Eu estou tentando Mas, ler enfim. aqui. Mas eu fico feliz, presidente, principalmente pelo tema. É Isso. importante que essa audiência demonstre que a sociedade está preocupada e ela busca contribuir, busca entender. O esclarecimento, a transparência, a informação tem como consequência a confiança da sociedade. E eu Isso. fico feliz de ver essa audiência e as pessoas aqui comprometidas e atentas com sugestões aqui para que todos comprometidos com o bem social. Exatamente. Meu amigo, então eu quero pedir aos amigos, mais uma vez, que vá lá na minha bio, né, quando acabar aqui. Da bio é a biografia, né? Quando me disseram pela primeira vez, na bio, eu digo, o que é isso, bio, hein? É a biografia lá do meu Instagram. Logo embaixo lá da minha foto tem o endereço do YouTube. Vai lá, clica, inscreve nesse canal, que quando nós queremos fazer programas ao vivo no YouTube. Será muito melhor, porque é mais estrutura, pode convidar mais gente, fazer um debate maior. O tempo não é restrito a 1 hora. E o nome do programa será Café Quente. E eu quero construir junto com vocês. Para poder fazer esse programa ao vivo, eu preciso de 1.000 inscritos. Vamos fazer, porque eu conto com a ajuda de vocês. Você se inscreve e também manda um link para os amigos se inscreverem. Muito obrigado Vou me pela inscrever ajuda agora. e pela audiência. Mas voltando aqui ao nosso tema é o isolamento social, um direito fundamental. Né? Isolamento social como direito fundamental. Como disse no início, se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né, e esse direito é garantido através de políticas sociais e econômicas que visem preservar a saúde das pessoas, né? Então, diante de uma pandemia, o isolamento social é uma política social. Agora é preciso que tenha uma política econômica para que as pessoas possam gozar desse direito fundamental de preservar a saúde no seu isolamento social. Mas eu queria que você, Robson, pudesse aqui descrever a situação hoje. Eu estou vendo que o coronavírus agora começa a se espalhar pelo interior do Estado, do Brasil e do Estado. Né? A concentração maior da doença era na Grande Aracaju, principalmente Aracaju e Socorro, né? E agora essa tendência de interiorizar, né, o vírus. E isso ainda é mais preocupante, porque a gente sabe que no interior do Estado as condições de saúde pública ainda são mais precárias. Tanto leitos de UTI tem poucas cidades do interior, e assim mesmo não são muitos, né? E vai acabar sobrecarregando também os hospitais aqui em Aracaju, porque no interior não tem como tratar do coronavírus, dessa doença, quando ela se agrava, e ela se agrava para muita gente. Tem muita gente que tem, é assintomático, mas que contagia. Então, você não acha... isso é preocupante, ainda é mais preocupante, né, interiorizar isso. Você imagina uma contaminação em massa, né, em um interior sem uma estrutura, né, como lá, Ribeirópolis, né, você é de lá, não é isso? E tantos outros. É muito complicado essa situação. Mas
eu quero também dizer, antes de passar a palavra para você, o seguinte: não vamos nos iludir. Não haverá vida normal enquanto não descobrir a vacina e nós tomarmos a vacina. Quanto isso, nós temos que ter uma política pública efetiva, inteligente, eficiente para administrar, sabermos conviver com o coronavírus. Também não dá para a gente ficar isolado até que a vacina chegue. Porque aí também não há ninguém que aguente, nem economia que aguente. Então, a minha preocupação, acredito que é sua e é que vocês estão assistindo, é que não existe um plano seguro no Brasil, né, de retomada gradual da economia. Ou seja, não existe nenhum mínimo de segurança. E, além disso, não se tem ainda uma ideia de quando virá a vacina. Eu sei que os cientistas estão trabalhando muito para que ela venha em tempo recorde. Em tempo recorde quer dizer final do ano, início do próximo ano. Vamos aguardar. Mas me diga aí, Robson, o que é que você acha dessa interiorização? Você já tem, né, consciência disso aí, né? Na verdade, eu vejo não como uma tendência, mas como uma realidade. Infelizmente, quase que 100% de todos os municípios do estado de Sergipe, eles já apontam, já demonstram casos, pessoas contaminadas, inclusive alguns municípios com óbitos. Isso é preocupante, isso foi anunciado pelos especialistas da área de saúde, que demonstraram que a grande preocupação é a interiorização do vírus, devido à estrutura mesmo do sistema de saúde. Nós sabemos que se concentra na capital quase que a sua totalidade dos leitos de UTI e de enfermaria. Mas antes de passar adiante, presidente, com transparência e informação, teve um colega aqui, que eu não consigo mais ver o nome, ele perguntou o que efetivamente a Comissão de Direitos Humanos fez durante a pandemia. Eu gostaria, de forma bem breve e rápida, responder aqui, que é importante para que eles possam entender. Claro. Olha, a Comissão de Direitos Humanos, antes mesmo da pandemia, ela trabalha em parceria com o consultório de rua da assistência social do município de Aracaju, atendendo diretamente as pessoas, a população, pessoas em situação de rua. E com a pandemia, emitiu recomendações ao município de Aracaju, está acompanhando de loco, contribuindo com os assistentes sociais, não ficando só por aí, fez duas importantes parcerias, uma com o projeto Cuidar, que visa a produção de máscaras de proteção para todos os profissionais da área de saúde de forma gratuita, onde nós contribuímos de forma efetiva na montagem e colaborando com as campanhas para a distribuição de mais de 5.000 máscaras de proteção para os profissionais da área de saúde. Fizemos uma parceria com aquele projeto de engenheiros que consertam os aparelhos respiratórios ou necessitem de manutenção. Duas importantes parcerias que trouxeram para os leitos públicos de saúde e aparelhos que não funcionavam, passaram a funcionar. Participando de uma campanha da OAB de arrecadação de fundos para compra de cestas básicas e material kit higiênico, e fomos distribuímos cerca de mais de 400 cestas básicas com kits higiênicos para a população mais vulnerável, distribuindo em todas as suas regionais, participando de várias reuniões com os entes públicos da área de saúde, o SAMU, o COREM, o COFEM. Fizemos visita na UPA da Zona Sul aqui, que juntamente com a representante do Conselho Federal de Enfermagem, que em um relatório produzido de forma conjunta pela Comissão de Direitos Humanos e o Conselho Federal de Enfermagem, oficiamos ao município de Aracaju e ao Ministério Público daqui do estado de Sergipe. Não contente com as respostas, oficiamos ao Conselho Federal de Enfermagem, que em diálogo, de pronto, ingressou com duas ações civis públicas que tiveram as liminares deferidas no sentido de fornecimento de EPI, de testagem aos profissionais da área de saúde. É um trabalho que não para.
É importante que a sociedade perceba, e o colega, eu vejo que é importante essa pergunta dele, e eu respondo com a maior satisfação, que aqui nós não buscamos nenhuma outra satisfação a não ser as garantias fundamentais de todos os cidadãos. E nós não ficamos apenas com o diálogo, ao contrário, nós buscamos sempre, dentro da Comissão de Direitos Humanos, desburocratizar as ações e procedimentos e, em loco, ver a possibilidade e ajudar efetivamente aqueles que mais precisam. Nós estamos sempre perto daquela população mais vulnerável. Isso é importante frisar para que todos tenham consciência. Ô, Robson, a sua dedicação em trabalho, não só a sua, como dos valorosos colegas advogados e advogadas na Comissão de Direitos Humanos, eu sou testemunha, né? E eu sei do trabalho efetivo. E você vê, ufa, quanta coisa em 3 meses de pandemia. Eu peço desculpa pela ausência de outras. E é bom que se enfatize uma coisa, que tudo isso tem sido feito, mas não é a profissão de ninguém, não. Ninguém está ganhando nada por isso. Os cargos são voluntários na OAB. E é isso que é bonito e é digno de respeito e admiração. Todo advogado e advogada que assume um cargo na OAB e faz coisas como essa em defesa do próximo, da sociedade, da própria advocacia, da instituição, né? Enobrecendo a instituição, gratuitamente. Ou seja, dedicando o seu tempo, que poderia estar no seu escritório de advocacia ganhando dinheiro, poderia estar no conforto do seu lar, cuidando da sua família, estando dedicando uma parte do seu tempo, né, precioso e qualificado para a instituição, em prol da instituição, em benefício da sociedade e da nossa classe. Ou seja, no caso dos direitos humanos, para a sociedade. Então, isso é nobre, né? É romântico até, né? E isso é quem, a verdade, nos dá força, nos coloca num patamar de credibilidade enquanto instituição. Não é à toa que a OAB é a maior e melhor credibilidade social do país e no estado de Sergipe. Porque a OAB não teria não teria obrigação de fazer essas coisas, porque não faz parte do poder público. A OAB não é mantida pelos impostos que os cidadãos pagam, é mantido pelos próprios advogados através do pagamento da anuidade, né? Mas a OAB faz mais. Poderia só estar olhando para o seu umbigo, defendendo apenas os advogados. Mas a instituição OAB, né, ela tem compromissos, inclusive institucionais e legitimidade constitucional para fazer essa defesa da sociedade, a justiça social, dos direitos humanos e da Constituição. Está faltando 2 minutos para encerrar. Eu quero também aqui registrar a presença, e também falou aqui que já em instância tem 8 óbitos, que é o nosso amigo, presidente da Regional de Instância, doutor Marcos Vinícius Mota, né? Também que tem feito um grande trabalho. Mas temos um minuto e meio para as suas considerações finais. Aqui o Instagram já está nos avisando. Robson, é com você. Presidente, eu vou ser breve, mas eu não poderia de registrar minha satisfação e meu orgulho em fazer parte da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, do Sistema OAB, e agradecer de coração a todos e todas membros da Comissão de Direitos Humanos que desempenham esse trabalho com compromisso. Sozinho, nós não conseguimos fazer nada. O que faz acontecer para que a comissão cada vez mais tenha essa confiança, essa credibilidade pela sociedade, pelo ente público, é o seu compromisso com o bem-estar, com as garantias fundamentais. De pronto, eu gostaria de agradecer a toda a Comissão de Direitos Humanos, a quem eu tenho um carinho especial, um grande amor pela atuação e o compromisso de todos. Esse é o meu registro, e por todo o sistema OAB, que eu acho que é um dos sistemas que mais funciona de forma mais compromissada com os direitos fundamentais de toda a sociedade. Obrigado, Robson. Muito obrigado por ter participado, ter feito essa live maravilhosa conosco. Amanhã tem mais, com o Magal da Pastoral. Sábado, com Alvino, falando sobre democracia. Domingo é uma live especial sobre a biografia do advogado dos escravos, Luiz Gama. E segunda, com o nosso presidente da OAB,
Inácio Krause. Até lá, muito obrigado. Se inscreva no canal no YouTube. Um abraço. Abraço, meu amigo. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram.